que é o sistema da dívida? Vejam bem, quando a gente começou a investigar o endividamento público, né, quando a Auditoria Cidadã nasceu ali no ano 2000, logo depois do plebiscito, do grande plebiscito popular que aconteceu na Semana da Pátria, no ano 2000, nasceu a Auditoria Cidadã. Quando a gente começou a pesquisar o endividamento público, todos vocês sabem que tem pouquíssima bibliografia sobre esse tema. Nós começamos a investigar e o que a gente descobriu quando chegamos nos contratos, nos acordos, mais adiante, quando investigamos a dívida dos estados, a dívida do município de São Paulo, nós começamos a ver que aquele endividamento que a gente aprende nos livros, que a dívida é um compromisso decorrente, né, da contratação de operações de crédito, que o Estado, seja em âmbito federal, estadual, municipal, que o Estado assume para fazer face àqueles investimentos de longo prazo, em grandes obras, grandes investimentos em infraestrutura, que a arrecadação ali de um ano não dá conta, não é? O que a gente aprende nos livros. Quando nós começamos a investigar, o que a gente descobriu? Dívida nascendo em decorrência da transformação de dívidas do setor privado, dívida de empresas, dívida de bancos, sendo transformadas em dívida pública. Nós vimos dívida, hoje, 20% do PIB, dívida de 1 trilhão e 400 bilhões, gente, quase 1 trilhão e meio, são títulos usados para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Dívida para cobrir prejuízo do Banco Central. São vários mecanismos em todos os níveis que criam dívidas sem contrapartida. Então, diante dessa primeira constatação, eu resolvi criar o termo sistema da dívida para fazer essa diferenciação. Quando nós estivermos falando daquele endividamento regular, que a gente aprende nos livros, que o dinheiro realmente entrou, realmente foi aplicado em algum investimento de interesse da população, isso é endividamento público. Quando a gente estiver falando desses esquemas que geram dívida, transformação de dívida privada, transformação de prejuízo do Banco Central em dívida pública, salvamento bancário, doação de dinheiro para banco em troca de criação de dívida pública para o povo pagar, agora esse esquema da securitização de créditos, o esquema da emenda constitucional 106, que o Banco Central vai poder comprar trilhões de papel podre dos bancos e vai pagar com dívida pública, comprometendo aí gerações e gerações. Então, quando a gente vai falando desses esquemas que geram dívida pública, aí isso não é endividamento público, não poderia ser chamado de endividamento público. Isso é sistema da dívida. Tá? Isso é ilegítimo, muitas vezes fraudulento. Tá? Então, vimos o funcionamento do sistema da dívida. Se é um esquema tão pernicioso, ilegal, ilegítimo, fraudulento, como é que ele sobrevive? Aí que está a nossa criação das engrenagens do sistema da dívida. Ele sobrevive por quê? Primeiro, ele beneficia a elite financeira do país e do mundo, porque ele beneficia principalmente o setor financeiro nacional e internacional. E é esse setor que manda no mundo. É esse setor que dita o modelo econômico. É esse setor
que financia campanhas políticas. Então, grande parte da classe política, que é financiada pelo setor financeiro e suas corporações, quando a gente fala do setor financeiro, nós estamos falando dos bancos e de suas corporações, porque os bancos compram as empresas, compram inclusive os veículos de comunicação, né? Nós estamos vendo aí a Exame, cada veículo de comunicação sendo engolido por um banco. Então, toda essa estrutura financeira e seus tentáculos, né, em todas as áreas, financia campanha política ou facilita, não é, ações para os políticos, ajuda nas campanhas e ajuda nos projetos deles, em troca de quê? Em troca do voto naqueles projetos que favorecem o setor. Com essas votações, muitas vezes nós temos o quê? Uma mudança legal, uma mudança, às vezes, em alguma lei e às vezes até na Constituição. Vou dar 2 exemplos. A recente emenda constitucional 106, tramitou no Congresso como PEC 10, autoriza o Banco Central gastar trilhões sem limite. Não tem limite, pode ser trilhões para comprar papel podre. Não estabeleceu o tipo de papel, pode ser qualquer papel, inclusive papel estrangeiro, emitido no exterior. Não foi regulamentado como se pudesse comprar só papel emitido no país. Até os Estados Unidos, gente, limitaram o valor, limitaram só para papel nacional e limitaram o prazo. Lá, não é o Banco Central que vai comprar, é uma empresa. Aqui, tudo liberado. E é o Banco Central que vai comprar, é o Banco Central que está sendo rebaixado a um mero operador de mercado. Isso aí vai gerar dívida pública gigante. Outro exemplo de mudança legal. Emenda Constitucional 95. A famosa emenda do teto. Teto para quê mesmo? Teto de gastos sociais e investimentos sociais, que são em educação, em saúde, em previdência, assistência, tudo que interessa para a população, está submetido ao teto, está barrado ali no teto de gastos. O que ficou fora do teto? O gasto financeiro com a dívida. Então, o que significou na prática a emenda 95? Uma amarra para os gastos sociais e para toda a estrutura de Estado. Quem é sindicalista como o Paulo Lindes e quem sabe que servidor está sem reajuste por causa da emenda do teto. Não pode ultrapassar o teto. O que está fora do teto? Todo gasto financeiro com a dívida. Não tem teto, não tem limite. Então, na prática, essa emenda significou amarrar esse gasto aqui com toda a estrutura do Estado e todo o serviço prestado à população para sobrar mais para a dívida. Então, uma engrenagem do sistema da dívida é a engrenagem do sistema político, que age para aprovar os projetos de interesse do sistema da dívida. Quando o sistema político atua, nós temos a outra engrenagem, que é o sistema legal. Passa a existir toda uma estrutura legal de favorecimento da dívida. Em vários outros exemplos que a gente vai falando durante o diálogo. Outra engrenagem do sistema da dívida é a corrupção. A corrupção, ela é intrínseca ao sistema da dívida. Primeiro porque, quando a gente fala em transformar dívida de banco, dívida de empresa,
em dívida pública, que vai sacrificar os direitos sociais da população, isso é um ato corrupto. Você vai jogar conta para quem é mais necessitado. Quando se fala em usar dinheiro público para comprar papel podre de banco, como a emenda 106, isso é um ato de corrupção. Pode estar até legalizada, pode estar até constitucionalizada, mas continua sendo uma vergonha, uma ilegitimidade. E vai ser cobrado. Isso vai ser cobrado. Tá? A gente está brigando no Supremo lá, entramos com o pedido de amicus curiae, porque, além de tudo, ainda tem uma inconstitucionalidade ali flagrante. Nós esperamos que o Supremo acate a ABI 6417. Se não acatar, a gente já está olhando para ir para a Haia. Porque não tem cabimento um negócio desse. Trocar papel podre por dívida pública aos trilhões. O que é isso, né? E, então, o sistema da dívida, gente, é esse esquemão que pega todo ano cerca de 40% do orçamento. A dívida tem sido a justificativa para as privatizações. Vocês podem pegar a legislação desde Collor, desde o primeiro PND, Plano Nacional de Desestatização de Collor, que foi seguido por Fernando Henrique, que foi seguido por Lula, por Dilma, por Temer e agora Bolsonaro, porque todos privatizaram. Toda legislação de privatização tem como justificativa pagar a dívida.